E é isso, Thiago Rodrigues aqui, ou TH, você tá no Que Casal? Vamos à resolução da UERJ 2018, primeiro exame de qualificação. Vamos aqui, ó. Questão de número 10. Um mesmo composto orgânico possui diferentes isômeros ópticos. Então ele já fala de isômero óptica aqui, então vamos seguir nesse raciocínio. Em função de seus átomos de carbono assimétrico. Considere as fórmulas estruturais planas de 4 compostos orgânicos indicados aqui na tabela. O composto que apresenta átomo de carbono assimétrico é... Bom, senhores, primeiro, o que é um carbono assimétrico? Muita gente chamava, antigamente era chamado de carbono quiral, ainda é, então assim, a gente costuma usar mesmo estando incorreto esse termo, o mais correto é assimétrico, é carbono assimétrico, mas ok, sem problemas, mas vamos entender o que é um carbono assimétrico ou carbono quiral, beleza? Seguinte, vou pegar aqui, vou desenhar de forma rápida e tranquila para a gente ver. Vou botar aqui, ó, um carbono e qualquer, enfim. A gente vai entender que um carbono assimétrico é, primeiro, é um carbono saturado, ou seja, ele só faz ligações simples. Tudo bem, Thiago, saturado é com outro carbono. Ok, mas de boa. É um carbono, vou dizer então, sp3, ou seja, ele tem a hibridação do tipo sp3. Ele só faz ligações simples. Porque ele precisa ter 4 ligantes diferentes. Então, necessariamente, ele tem que fazer ligações simples somente. Se ele fizer uma dupla, por exemplo, ele não consegue ter 4 ligantes diferentes. Então, ele tem que ser sp3 porque ele tem que ter, botar assim, ó, R1, R2, R3 e R4, sendo qualquer ligação, né, qualquer ligante, botar assim, que esses caras sejam diferentes entre si, ou seja, ter 4 ligantes diferentes ali. Então ele poderia, por exemplo, que acontece muito, ter, sei lá, o R1 e R2, os dois serem carbonos, mas com alguma coisa. Mas, são átomos de carbono, mas na tese eles são diferentes. Porque eu tenho que meio que considerar, por exemplo, pegar esse carinha aqui, ó, que já é um spoiler para a questão. Esse carbono, ele está ligado a 2 carbonos aqui. Mas eu tenho que considerar como cada átomo de carbono seja o centro, como se ele fosse o centro, se ele fosse a cadeia principal e todo o resto for ligantes a ele. Aí eu consigo identificar os ligantes diferentes, sacou? Então um carbono assimétrico é isso aqui, carbono que tem 4 ligantes diferentes, beleza? Então vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor as estruturas, para eu não precisar até me delongar montando a estrutura, enfim, vamos aqui. Primeira coisa, tá, gente? A gente vai ter que ver os ligantes. Não tem mistério e tal. Mas tem como a gente eliminar alguns? Tem. Vamos fazer logo isso, ó. Vou pegar aqui. Cara, pegar logo das estruturas aqui, ó. Esses 2 átomos aqui, eles têm ligações duplas. Então eu posso esquecer já esses carinhas aqui. Assim como esse daqui. Então a gente consegue eliminar. Consegue eliminar outros de cara? Bom, a gente pode pegar aqui, ó. Esse carinha aqui está ligado a esses 2 átomos de flúor. Então ele também já é. Então, visualmente, assim, de uma primeira vez, assim, eu consigo já eliminar esses 3 átomos aqui. Estou eliminando o composto todo? Não, estou eliminando esses daí. Eu tenho que ver cada átomo de carbono. Então, assim, dá um trabalhinho, tá? Mas não é uma coisa tão... Nossa, por quê? Eu consigo eliminar, conforme a gente vê, a gente consegue eliminar o seguinte, ó. Tá vendo esse carbono aqui da ponta? Todos os carbonos da ponta, na verdade. Todos esses aqui. Cara, se é um carbono da ponta, ele só tá fazendo uma ligação aqui, né? Só tá fazendo essa ligação aqui com o resto da cadeia. Isso quer dizer, então, que ele tem aqui, ó, vou botar só um para a gente não ficar com uma imagem tão grande. 3 átomos de carbono. Então, ó, esses daqui também tem, esse aqui tem, esse tem, esse tem. Todos têm, tá? Vou botando aqui enquanto eu estou falando com vocês, ó. Então, todos esses da extremidade têm átomos de hidrogênio ali, no caso, 3 átomos de hidrogênio. Então, esses daí não podem ser carbonos assimétricos, beleza? Da mesma maneira, ó, esses daqui, ó,
Tá vendo que esse carbono aqui, ele está fazendo duas ligações aqui, então ele tem dois átomos de hidrogênio. Mesma coisa aqui, tá? E aqui, ó. Aqui também, aqui também. Aí, eu esqueci desse daqui da ponta, ó. Então, ó, a gente até consegue eliminar esses dois caras aqui, ó. Tá vendo? Nenhum carbono aqui é assimétrico e nenhum aqui também é assimétrico. Então, a gente poderia já eliminar esses dois carinhas aqui. Beleza? Vamos seguindo aqui, tá? Então, o que sobrou, na verdade, é esse átomo de carbono aqui e esse aqui, tá? Vou botar os hidrogênios aqui, ó. Esse aqui tem um hidrogênio aqui e esse tem um hidrogênio aqui. Suave? Tranquilo, então, até aí. Cara, quem é o assimétrico, então? Composto 1 ou composto 2? Vamos aqui, ó. Pegar aqui. Vamos analisar do primeiro composto. Cara, o que eu disse, eu vou pegar esse carbono sendo o centro, sendo a cadeia principal, ó. Eu tenho, então, um ligante aqui. Eu tenho esse outro ligante aqui. Eu tenho o hidrogênio e eu tenho esse aqui. Ah, Thiago, é carbono e carbono. Sim, senhores. Mas aqui é como se eu tivesse um CH3 e aqui tudo eu tivesse C3, né? São 3 carbonos e 7 hidrogênios. Então, tudo isso daqui é diferente desse CH3. Então, sim, senhores. Esse carinha aqui é um carbono assimétrico, beleza? Esse é um carbono assimétrico. Então, esse composto é o que tem. Por que que o 2 não tem? Ó, eu tenho o hidrogênio, eu tenho H e eu tenho esse carinha. Pô, são diferentes, mas olha aqui. Esse carinha aqui é igual a esse aqui. É como se esse cara aqui, eu tenho um hidrogênio aqui também, que eu esqueci de colocar, ó. Beleza? Esse carinha aqui é um C3, vou botar assim, são 3 carbonos e 7 hidrogênios. Esse aqui também é C3H7. Então, eles são iguais. Então, esse carinha aqui não tem carbono assimétrico porque não tem um carbono com 4 ligantes diferentes. Beleza? Pegou a visão, senhores? Voltar aqui, que aí a gente consegue ver um pouquinho melhor a estrutura. Então, senhores, como a gente viu, só o composto 1 tem isomeria ótica. Tem um carbono assimétrico ali, então é um composto com isomeria ótica. Beleza? Em alguns casos, senhores, que é mais fácil para a gente identificar, por exemplo, vou fazer ele aqui, fazer essa estrutura de uma forma mais que a gente consiga identificar, que geralmente numa prova de vestibular, eles aparentam dessa forma. Eu poderia colocar assim, ó, não sei como ficaria, né, de fato, mas uma das formas, eu poderia, por exemplo, ter que esse NH2 estivesse para frente do plano. Por que que eu falei, não sei como é que vai ficar? Poderia que esse NH2, perdão, estivesse para trás do plano, poderia ser assim, ó. E aí também é uma outra forma. Poderia estar tracejado assim, tá? Eu posso ter das duas formas. Claro, se esse NH2 está para frente, o hidrogênio, por exemplo, ou até outros ligantes aqui, poderia estar, mas o hidrogênio estaria aqui para trás. E nesse caso, o hidrogênio estaria para frente do plano. Então, quando a gente tem esse tipo de ligação aqui, é uma ligação normal, como qualquer outra, só que identifica que essa ligação, no caso, a ligação do NH2, está para frente do plano, como se estivesse mais próximo de você, e esse tracejado está para trás do plano. Pensa no plano sendo a tela aí do seu computador, seu celular, e esse NH2 está para frente, está mais próximo, e o H está lá para trás, sacou? E aqui o contrário, né? Aqui atrás e aqui na frente. Show? Então pode estar dessa forma. Se tiver essa representação, né, ou essa, que a gente chama de cunha cheia ou cunha tracejada, cunha vazia, que seja, é indicação que tem carbono assimétrico ali. Muitas questões aparecem já isso aí para a gente identificar. É uma forma bem visual da gente identificar. Mas como a questão já queria isso, não ia dar tanto mole aí. Beleza, senhores? Então é isso. Se ficou dúvida, comenta aí que a gente troca ideia. Valeu!